O que realmente acontece dentro do tambor quando o concreto começa a endurecer enquanto o caminhão ainda está a caminho? À primeira vista, um caminhão betoneira parece uma máquina simples. Possui um chassi pesado, um tambor inclinado e uma rotação constante que sugere que o material se mantém em estado úmido. Mas o concreto não seca no sentido habitual da palavra. Não endurece porque a água desaparece, mas porque o cimento reage com ela desde o primeiro instante em que entram em contato, dando início a um processo irreversível chamado hidratação. Essa reação libera calor, reorganiza a estrutura interna do material e transforma gradualmente uma mistura fluida em um sólido com capacidade estrutural, de modo que o caminhão transporta não é um material estático, mas uma reação em andamento. Enquanto o caminhão avança, essa reação continua sem parar. Não depende do movimento do veículo, nem espera chegar à obra. O tempo começa a contar desde a carga na planta. Durante o trajeto, o concreto pode perder trabalhabilidade, aumentar sua viscosidade, segregar-se se os agregados se separarem da pasta de cimento ou até iniciar uma pega prematura quando as condições ambientais são adversas. Temperatura, umidade e duração do trajeto influenciam diretamente o comportamento do material. Enquanto isso, o caminhão circula pela estrada com mais de 20 toneladas de massa densa no interior do tambor. Não se trata de uma carga sólida fixa, mas de um volume com comportamento fluido que responde a acelerações, frenagens e inclinações. Essa massa gera forças dinâmicas que afetam a estabilidade do veículo e, ao mesmo tempo, exige que a mistura permaneça homogênea. Nesse contexto, o verdadeiro desafio não é mover concreto de um ponto a outro, mas manter suas propriedades dentro das margens estruturais exigidas até o momento exato da concretagem. Se a mistura perde uniformidade, se a água se distribui de forma irregular ou se os agregados se concentram no fundo, a resistência final pode ser comprometida. E na construção, isso não é um detalhe menor. Consequentemente, o tambor girando deixa de ser um gesto mecânico repetitivo para se tornar a ferramenta que mantém a mistura ativa, controlada e utilizável dentro de uma janela de tempo limitada, já que a velocidade, o sentido de rotação e a geometria interna determinam se o material se mistura corretamente ou se simplesmente é agitado sem controle, levando inevitavelmente a uma pergunta-chave. Se o concreto começa a mudar desde o primeiro minuto, como consegue o tambor mantê-lo homogêneo sem que se separe ou perca qualidade estrutural durante todo o trajeto? Dentro do tambor não ocorre uma simples rotação. O que de fora parece um giro uniforme responde na realidade a um sistema que obriga o material a se deslocar em múltiplas direções ao mesmo tempo, criando um movimento contínuo que prepara o terreno para entender como a mistura se mantém estável. A geometria helicoidal interna faz com que o concreto suba pelas paredes, avance ao longo do cilindro e volte a cair por gravidade, gerando um ciclo constante de redistribuição que reduz a tendência dos componentes a se separarem. Na superfície interna, dispõem-se pás em espiral soldadas com precisão, cuja geometria não é arbitrária, porque seu ângulo, seu espaçamento e a inclinação do tambor controlam a trajetória do fluxo dentro do cilindro. Durante o transporte, essas espirais empurram a mistura para o interior enquanto a elevam por um dos lados até que, ao alcançar a parte superior, o material caia novamente, rompendo acumulações e forçando a redistribuição de agregados e pasta de cimento. Esse padrão gerado dentro do tambor não ocorre em um único plano, mas como um deslocamento combinado onde rotação e movimento interno se sobrepõem. O concreto sobe, se desloca e cai em ciclos constantes, evitando dessa forma que os agregados grossos se concentrem no fundo ou que a pasta mais fluida se acumule na superfície. Se o tambor se limitasse a agitar o conteúdo como uma coqueteleira, o resultado tenderia a ser uma segregação progressiva, porque misturar neste contexto implica forçar continuamente a interação entre partículas de diferentes densidades e tamanhos. No fundo, tudo isso acontece porque o concreto apresenta um comportamento reológico complexo que não se encaixa totalmente na categoria de líquido nem na de sólido, com uma viscosidade que muda tanto com a passagem do tempo quanto com a energia que recebe.
Quando permanece imóvel, as partículas mais pesadas tendem a se assentar, enquanto um movimento excessivo pode incorporar ar indesejado ou alterar a distribuição da água, de modo que o tambor deve fornecer a energia justa para conservar a homogeneidade sem modificar a estrutura interna da mistura. A velocidade de rotação é, portanto, crítica, porque durante a carga na planta, o tambor gira em maior velocidade para garantir uma mistura completa. E uma vez que o caminhão inicia o trajeto, essa velocidade é reduzida consideravelmente com o objetivo de conservar a uniformidade alcançada sem voltar a misturar desde o início. Velocidade excessiva pode ser prejudicial quando a rotação atinge níveis nos quais aparecem forças centrífugas capazes de pressionar o concreto contra a parede, reduzindo a queda livre necessária para uma mistura eficaz e aumentando tanto a incorporação de ar quanto o desgaste prematuro dos componentes internos, enquanto uma rotação insuficiente permite que os agregados se desloquem e que a mistura perca coesão, de modo que o equilíbrio acaba sendo uma questão de engenharia e não de intuição. Além disso, a inclinação do tambor cumpre uma função essencial. O ângulo não apenas favorece o fluxo interno durante a rotação, mas contribui para manter o centro de gravidade dentro de limites controlados enquanto o material se move. A interação entre geometria, velocidade e massa determina que o processo seja realmente uma mistura e não uma simples agitação superficial. Esse sistema faz com que o concreto chegue à obra com propriedades uniformes, mesmo depois de percorrer vários quilômetros sob condições variáveis. Mas esse controle preciso de velocidade e sentido de rotação não poderia ser mantido se o tambor dependesse diretamente do regime do motor do caminhão. Então, qual sistema torna possível esse controle preciso sem depender do motor do caminhão? O tambor não funciona mediante uma conexão direta com o motor, nem através de uma transmissão convencional, porque sua operação requer manter-se desacoplada do sistema que impulsiona o veículo pela estrada, o que se consegue mediante uma tomada de força, conhecida habitualmente como PTO, que permite derivar potência do motor para o mecanismo encarregado de mover o tambor. A PT o extrai potência mecânica do motor principal sem afetar a transmissão que impulsiona as rodas e atua como um ponto de derivação de energia. Quando ativada, transmite movimento a uma bomba hidráulica instalada no chassi, permitindo que o tambor possa girar mesmo quando o caminhão está parado na obra e fazê-lo em um regime completamente distinto do motor que o impulsiona pela estrada. Nesse processo, a conversão de energia mecânica em energia hidráulica é fundamental, porque a bomba acionada pela PT o pressuriza óleo hidráulico que se dirige a um motor hidráulico localizado na parte posterior do tambor, onde a energia do fluido se transforma novamente em movimento rotacional. O princípio é simples, mas potente. Controlar o fluxo e a pressão do fluido equivale a controlar com precisão a velocidade e o torque do tambor. Essa arquitetura oferece vantagens que uma conexão mecânica direta não poderia proporcionar. Com um sistema hidráulico, a velocidade de rotação é ajustada suavemente, mantém-se giros constantes em baixas rotações, e o sentido de rotação pode ser invertido quase que imediatamente. Na planta, o tambor pode girar mais rápido. Durante o transporte, a velocidade é reduzida, e na descarga, o sentido é invertido. Tudo isso sem necessidade de alterar o regime do motor principal do caminhão. Nessa cadeia de transmissão, o motor hidráulico não transmite o movimento diretamente ao tambor, já que entre ambos existe um redutor, geralmente do tipo planetário, encarregado de multiplicar o torque. Sua função é essencial, porque mover um tambor vazio é trivial, enquanto fazê-lo com mais de 20 toneladas de concreto exige uma enorme força de arranque e um torque constante mesmo em baixas velocidades, de modo que o redutor converte a velocidade do motor hidráulico em potência utilizável e permite que o tambor inicie a rotação sem solavancos, nem sobreesforços. Dentro desse mesmo circuito, o sistema incorpora válvulas de alívio e dispositivos de proteção que entram em ação quando a mistura oferece resistência excessiva ou ocorre um bloqueio parcial, regulando automaticamente a pressão para evitar danos aos componentes. Ao mesmo tempo, a hidráulica atua como um amortecedor natural frente a cargas dinâmicas variáveis, algo que uma transmissão rígida não toleraria com a mesma eficácia.
Quanto ao controle operacional, este não se limita à cabine, pois na parte traseira do caminhão existem comandos que permitem ao operador ajustar a velocidade de rotação e o sentido de giro conforme as necessidades de operação, uma precisão essencial para adaptar o comportamento do tambor às diferentes condições de trabalho e que, em última instância, converte a capacidade de controle independente em relação ao movimento do caminhão, no que torna a betoneira uma máquina funcional na obra e não apenas na estrada. Esse controle preciso permite manter uma rotação constante e ajustável, capaz de sustentar a homogeneidade do material durante o trajeto. No entanto, embora o tambor possa se mover com grande precisão, o que transporta não é uma carga sólida e móvel, mas uma massa densa e parcialmente fluida que se desloca internamente a cada aceleração, frenagem ou curva, gerando forças que o caminhão deve absorver em tempo real e que influenciam diretamente seu comportamento dinâmico. Nesse contexto, surge uma questão inevitável. Como o deslocamento de mais de 20 toneladas de concreto influencia a estabilidade do caminhão enquanto circula pela estrada? A estabilidade do veículo não depende apenas da massa total transportada, mas de como essa massa se comporta dentro do tambor, pois a mistura, mesmo sendo muito densa, não se comporta como um corpo rígido, mas como um sistema com propriedades tanto de fluido viscoso quanto de material granular em suspensão, o que introduz um desafio dinâmico diferente do de cargas sólidas convencionais. Quando o caminhão acelera, a inércia desloca a massa para a parte posterior do tambor, enquanto em uma frenagem o concreto tende a avançar dentro do cilindro e, em uma curva, as forças laterais empurram a mistura para o lado externo do giro, de modo que esse deslocamento interno modifica momentaneamente a distribuição de peso do veículo. Se fosse uma carga sólida perfeitamente fixa, o centro de gravidade permaneceria constante. Mas em uma betoneira, o centro de massa pode variar ligeiramente conforme o movimento interno do material. Isso significa que a estabilidade não depende unicamente do peso total, mas de como esse peso se redistribui dinamicamente durante a marcha. Na prática, um tambor completamente carregado pode transportar mais de 20 toneladas de concreto além do próprio peso do veículo, o que implica que o centro de gravidade já se encontra elevado devido à posição inclinada do tambor e que, se a isso se soma o deslocamento lateral do material em uma curva acentuada, o risco potencial de instabilidade aumenta. Por essa razão, esses caminhões não são simples chassis convencionais adaptados, mas são projetados especificamente para esse tipo de carga. Do ponto de vista estrutural, o chassi é mais robusto e resistente à torção, porque a estrutura deve suportar não apenas o peso estático, mas também as forças variáveis que se geram quando a massa interna se desloca, enquanto a suspensão é configurada para distribuir a carga entre múltiplos eixos, reduzindo a pressão por ponto e melhorando a estabilidade. A presença de eixos duplos ou triplos na parte traseira não é casual, pois responde à necessidade de manter o equilíbrio sob carga máxima. Além do design estrutural, a interação entre a rotação do tambor e a dinâmica das massas também desempenha um papel importante. O movimento contínuo do concreto reduz acumulações repentinas e evita que grandes volumes se desloquem bruscamente em bloco. Ao se manter em circulação interna constante, a massa tende a se redistribuir de forma mais uniforme, o que suaviza os efeitos de aceleração e frenagem. A rotação não apenas conserva a mistura, também contribui indiretamente para a estabilidade dinâmica. No entanto, nenhum projeto elimina completamente as limitações físicas. Manobras bruscas, curvas fechadas em alta velocidade ou inclinações acentuadas podem amplificar os efeitos do deslocamento interno. Por isso existem recomendações operacionais rigorosas quanto à velocidade máxima, raio de giro e distribuição de carga. Além disso, as normas de trânsito impõem limites de peso por eixo para proteger tanto a infraestrutura quanto a segurança do conjunto. A engenharia do caminhão betoneira é, em essência, um equilíbrio entre massa, altura e controle dinâmico. Deve transportar um material pesado, mantê-lo em movimento e, ao mesmo tempo, garantir estabilidade na estrada. Cada componente, desde o chassi até a configuração dos eixos, está dimensionado para absorver forças variáveis sem comprometer a integridade estrutural. Mesmo assim,
Mesmo que o caminhão consiga manter controle físico absoluto da carga durante o trajeto, existe um fator que não depende da estabilidade mecânica nem da distribuição de peso. O maior desafio do caminhão betoneira não é mecânico, mas químico, porque desde o instante em que a água entra em contato com o cimento, inicia-se um processo irreversível de hidratação. Não se trata de evaporação nem de secagem, mas de uma reação na qual os compostos do cimento interagem com a água para formar novas estruturas cristalinas que, com o tempo, darão origem a um sólido rígido e resistente. Durante essa reação, libera-se calor, pois o processo é exotérmico e progressivo, de modo que nos primeiros minutos a mistura permanece em estado plástico, moldável e trabalhável. Mas à medida que se formam os primeiros produtos de hidratação, a viscosidade aumenta e a estrutura interna começa a se consolidar até atingir a pega inicial. Enquanto esse processo avança, o caminhão não o interrompe nem pode fazê-lo, de modo que sua função se limita a manter a mistura homogênea enquanto o relógio avança. Nesse contexto, existe uma janela de trabalhabilidade limitada que, dependendo do tipo de cimento, da temperatura ambiente, da dosagem e dos aditivos utilizados, costuma situar-se aproximadamente entre 1 hora e 1 hora e meia, pois em climas quentes a reação se acelera e em climas frios se retarda. Alguns aditivos retardadores permitem ampliar ligeiramente essa janela, mas sempre dentro de limites estritos. Dentro desse contexto, o controle da consistência é avaliado frequentemente mediante o abatimento, conhecido como slump, um parâmetro que indica quão fluida é a mistura e permite antecipar seu comportamento na obra, pois se diminuir demasiado antes de chegar ao destino, o concreto pode tornar-se difícil de colocar e compactar. No entanto, a solução não consiste simplesmente em adicionar água, pois modificar a relação água sobre cimento afeta diretamente a resistência final do material, de modo que, embora um excesso de água possa facilitar a concretagem, também compromete sua durabilidade estrutural. Por isso, existem normas claras que regulam os ajustes permitidos na obra. Qualquer modificação deve manter-se dentro de parâmetros definidos para não afetar a qualidade final. O concreto que não cumpre especificações pode ser rejeitado. Isso não é um detalhe menor, implica perdas econômicas, atrasos e possíveis riscos estruturais se não for controlado adequadamente. A logística desempenha um papel determinante. A coordenação entre a planta e a obra deve ser precisa. Calculam-se tempos de carga, trajeto e descarga considerando tráfego, distância e condições ambientais. O caminhão não circula ao acaso. Faz parte de um sistema que coordena a produção com a concretagem, de modo que, se o trajeto se prolongar de forma inesperada, a margem de manobra se reduz e cada minuto adquire relevância. Enquanto isso, o tambor continua girando em velocidade moderada para manter a mistura uniforme, embora não possa deter o avanço da hidratação e apenas possa assegurar que, quando o concreto chegue ao destino, suas propriedades permaneçam dentro de uma janela aceitável de trabalhabilidade. O equilíbrio é delicado porque um atraso excessivo faz com que a mistura perca plasticidade e uma manipulação desnecessária pode alterar sua estrutura. Em última instância, o caminhão betoneira administra o tempo, porque não combate a pega, ele a gerencia. Sua função é transportar uma mistura reativa desde o ponto de produção até o local de concretagem sem que perca as características necessárias para se tornar uma estrutura sólida e resistente. Chegar dentro da janela de trabalhabilidade não garante que o processo esteja seguro, porque no momento da descarga, a mistura deixa de estar contida para ser colocada, e qualquer desajuste pode afetar sua distribuição e compactação. Como se controla a descarga para que tudo o que foi conseguido durante o transporte não se perca nos últimos minutos? O controle da descarga não começa no ponto de saída, mas na forma como o sistema transforma o movimento interno do tambor em um fluxo estável, onde a mistura deixa de se manter em suspensão e passa a sair de maneira regulada para conservar sua homogeneidade e evitar descargas irregulares ou segregações. Na prática, o primeiro passo consiste em inverter o sentido de rotação do tambor para que as pás helicoidais que durante o transporte empurravam o material para o interior comecem a conduzi-lo em direção à boca de saída, mantendo um movimento contínuo e controlado à medida que o sistema entra na fase de descarga.
A mudança ocorre de forma progressiva e sob controle, enquanto o sistema hidráulico ajusta com precisão a velocidade de rotação que determina a vazão, de modo que o concreto não é simplesmente despejado, mas liberado de maneira dosada. Em operação, na parte traseira do caminhão, existem controles que permitem ao operador regular a velocidade do tambor, uma capacidade de ajuste fino que é essencial para manter o processo sob controle, porque um fluxo rápido demais pode dificultar a colocação em moldes ou formas estreitas, enquanto um fluxo lento demais pode prolongar desnecessariamente a descarga e aproximar a mistura de seu limite de trabalhabilidade, de modo que o equilíbrio volta a ser o princípio orientador. Dentro desse mesmo processo, a calha traseira também cumpre um papel fundamental ao poder ser ajustada em inclinação e comprimento para direcionar o fluxo ao ponto exato onde a concretagem é necessária, enquanto em situações em que o concreto é transferido para uma bomba estacionária para alcançar maior altura ou distância, a continuidade do fluxo torna-se crítica, pois uma alimentação irregular pode gerar obstruções na tubulação ou variações na pressão de bombeamento. Durante a descarga, o concreto continua reagindo quimicamente. Se o processo se prolongar demais, a mistura pode começar a perder plasticidade dentro do tambor. Isso não apenas dificulta a descarga final, mas também aumenta o esforço necessário para esvaziar completamente o conteúdo. Por outro lado, uma descarga excessivamente rápida pode favorecer a segregação se o material impactar com energia excessiva ou se não for distribuído adequadamente na forma. O objetivo é manter um fluxo constante, uniforme e controlado, de modo que o concreto conserve sua homogeneidade até o momento da colocação e compactação. Uma vez finalizada a descarga, inicia-se imediatamente outra fase crítica, a limpeza, porque o interior do tambor deve ser lavado antes que qualquer resíduo comece a endurecer. O concreto endurecido não apenas reduz o volume útil, como também aumenta o peso do veículo e altera seu equilíbrio dinâmico, enquanto, com o tempo, o acúmulo interno pode afetar a eficiência da mistura e a distribuição de massas. Por isso, a limpeza deixa de ser uma tarefa secundária e passa a fazer parte essencial da operação diária. Além da operação do caminhão, na obra a coordenação continua, porque a concretagem deve ser sincronizada com a vibração e a compactação para eliminar bolhas de ar e garantir uma densidade uniforme. O tempo entre a descarga e a consolidação também influencia a qualidade final, de modo que, embora o caminhão betoneira entregue o material em condições ideais, o processo construtivo deve continuar sem interrupções para preservar essas propriedades. Visto em conjunto, a mistura interna, o sistema hidráulico, a estabilidade dinâmica, a gestão química e a descarga controlada revelam que o tambor em movimento é apenas a parte visível de uma máquina projetada para integrar múltiplas disciplinas técnicas em um único veículo. Com todos esses sistemas interagindo em tempo real e condicionando o comportamento da mistura em cada etapa do processo, surge uma questão inevitável. O que é que realmente transforma um caminhão betoneira em uma máquina de engenharia e não simplesmente em um caminhão com um tambor girando? Precisamente por essa interação constante entre sistemas, um caminhão betoneira não é um veículo de transporte com um tambor adicionado na parte traseira. É uma máquina projetada para controlar um processo químico ativo enquanto gerencia toneladas de massa em movimento sob condições reais de estrada e obra. Ao longo de todo o sistema, cada componente responde a uma necessidade específica e cumpre uma função precisa dentro do conjunto. O tambor gira com uma geometria helicoidal que obriga o material a se deslocar continuamente em diferentes direções, evitando a segregação e mantendo a homogeneidade, enquanto o sistema hidráulico fornece controle independente sobre a velocidade e o sentido de rotação para adaptar o comportamento do tambor em cada fase do processo. Ao mesmo tempo, o chassi reforçado e a configuração de múltiplos eixos permitem absorver as forças dinâmicas geradas por uma carga densa, que muda ligeiramente de posição a cada aceleração ou curva. Em paralelo a esses sistemas mecânicos, dentro do tambor ocorre algo que nenhum componente pode deter: a hidratação do cimento. O concreto evolui quimicamente desde o primeiro minuto e o caminhão não interrompe essa reação.
mas a mantém dentro de uma janela de trabalhabilidade limitada, enquanto administra tempo, energia de mistura e estabilidade dinâmica para que o material chegue em condições ideais e possa se transformar em uma estrutura sólida e durável. Quando chega o momento de transferir essa mistura ao ponto de colocação, a descarga não é o fim da tarefa, mas a última fase de controle. Inverter o sentido de rotação, regular o fluxo e sincronizar a concretagem com o processo construtivo fazem parte de uma operação que exige precisão. Inclusive, a limpeza posterior é um ato de engenharia prática, evitando acúmulos que alterariam massa, capacidade e desempenho em serviços futuros. Ao observar o conjunto completo, a percepção superficial desaparece e fica claro que o concreto não seca, mas reage, de modo que o caminhão betoneira existe para gerenciar essa reação em condições dinâmicas, enquanto atua como uma interface móvel entre a planta de produção e a obra, capaz de conservar suas propriedades físicas e químicas dentro de margens rigorosas. A integração de mecânica, hidráulica, dinâmica de massas e química aplicada transforma a betoneira em uma solução técnica específica para um problema complexo, transportar um material reativo sem que perca as características necessárias para cumprir sua função estrutural. Cada rotação do tambor, cada ajuste hidráulico e cada reforço do chassi respondem a esse propósito. Em última instância, um caminhão betoneira não transporta simplesmente concreto. Transporta uma reação química sob controle, dentro de limites temporais e físicos definidos pela engenharia. Esse tipo de sistema nos lembra que até mesmo as máquinas mais familiares encerram níveis de projeto e conhecimento que raramente percebemos no dia a dia. Quando começamos a observar as máquinas cotidianas sob essa perspectiva, descobrimos que por trás de cada mecanismo aparentemente simples existem decisões de projeto, física aplicada e soluções técnicas invisíveis à primeira vista. Se você quer continuar entendendo como realmente funcionam as máquinas que tornam possível nossa vida diária, inscreva-se e explore os demais vídeos do canal, porque ainda há muitas histórias de engenharia por descobrir e muitas ideias para olhar com outros olhos.